Então, queridos irmãos, vamos meditar na palavra? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e orar comigo. Oremos. Amado Deus, nosso querido Pai, rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir em tudo, Senhor. Em tudo, Senhor. Queremos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito para a Tua glória. Senhor, ajuda-nos em nossas decisões. Ajuda-nos, Pai querido, dá-nos a Tua direção. E que a paz do Senhor em nosso coração venha arbitrar a respeito do caminho que devemos seguir. Que não façamos nada que não sentirmos completa paz no coração. Rogamos que o Teu Espírito Santo nos conduza em tudo. Há irmãos que nesse momento estão sendo obrigados a tomar a vacina e precisam de uma orientação Tua, Senhor. Não sou eu que vou orientá-los, porque, Senhor, a missão da igreja não é uma missão de saúde pública. Então nós não temos que estar entrando nessa questão, mas a orientação que temos que dar é que cada um ore e creia que o Senhor é real e que o Senhor vai dar direção. E que não faça nada que não sentir paz no coração em fazer. Então assim eu te peço, Pai, conduz cada irmão segundo a Tua vontade e para a Tua glória. E o Senhor é poderoso para guardar tanto aqueles que não tomaram a vacina, quanto aqueles que vierem a tomar. O Senhor é poderoso para nos livrar de todo o mal. Em Ti confiamos e descansamos. Fala conosco pela Tua palavra, te rogamos, e que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti para sempre. Amém e amém. Meus queridos irmãos, a nossa meditação bíblica de hoje é num capítulo importantíssimo do Evangelho segundo Lucas, porque neste capítulo, principalmente por isso, porque nesse capítulo nós temos o resumo de 3 capítulos que nós encontramos em Mateus, que é o capítulo 5, 6 e 7, que é o famoso Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças. Lá em Mateus, nós encontramos 8 bem-aventuranças e depois uma 9ª bem-aventurança, que é justamente um complemento da 8ª bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? E depois nós temos o Senhor Jesus dizendo: bem-aventurados sois vós, e essa seria a 9ª bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Antes dessa bem-aventurança, há 8 bem-aventuranças em Mateus, e 3 destas 8 bem-aventuranças estão aqui neste sermão, que não é o mesmo sermão de Mateus, tá? Não é o mesmo sermão. É outro sermão, mas que resume aquele sermão, que tem 3 bem-aventuranças que são mencionadas em Mateus, também aqui em Lucas. Tudo que nós encontramos em Lucas, no capítulo 6, do versículo 20, que é quando começa este sermão do Senhor, e vai até o final do capítulo 6, tudo nós encontramos também em Mateus. Embora nós encontremos alguns trechos escritos de uma outra forma, mas isto foi providência do Espírito Santo por conta do foco do Evangelho, do contexto geral do Evangelho. Então há um foco diferente para Mateus do que no Evangelho segundo Lucas. Há focos diferentes em cada um desses evangelhos. Nós encontramos, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 46, uma frase
que nós não encontramos em Mateus, mas encontramos a ideia contida também, tanto em Mateus quanto nos outros evangelhos. Por exemplo, em Mateus, nós vamos encontrar, no capítulo 7, o Senhor Jesus dizendo que muitos que dizem Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus. Nós não encontraremos isso aqui dessa forma, nesse sermão que está em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 20. Mas nós vamos encontrar o versículo 46, que resume o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, com uma frase, que é: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Essa frase, dessa forma, não está escrita em Mateus. Como eu disse, vamos lá para Mateus comparar? Em Mateus está escrito no capítulo 7, da seguinte maneira. Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então vejam que não é exatamente da mesma forma que está escrito, até porque é outro sermão. O sermão de Mateus foi dado sobre um monte. O sermão em Lucas é num vale. Então é outra ocasião, é outro local, é outro sermão. Mas a ideia é a mesma, você percebe? Em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E em Lucas 6, 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, o que o Senhor está mostrando aqui é que o que ele diz é a vontade do Pai que está nos céus. Então, a doutrina de Cristo é a vontade de Deus que nós devemos seguir. E lá em Mateus 7, versículo 21, nós vamos encontrar o complemento, um desmembramento do que o Senhor ensinou nesse versículo, nos dois versículos seguintes, no versículo 22 e 23, que aliás eu até já mencionei aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que continuais no pecado, né? Então, sem santificação, ninguém verá a Deus. Agora, estou falando de pecado, tá, irmãos? Não é de usos e costumes, de tradições religiosas, tá? É importante entendermos isso. E nem de questões da lei de Moisés que não vigoram na nova aliança. Agora, vejam que interessante. Logo depois do versículo 23, nós temos a parábola que é sobre duas casas, uma edificada sobre a rocha e outra edificada sobre a areia. E em Lucas, nós vamos encontrar a conclusão desse sermão com uma parábola bem parecida. Mas há uma diferença aqui. Vamos para essa parábola? Lucas capítulo 6, versículo 47 ao 49. Qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, as coloca em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então vejam que interessante. É a mesma parábola? Olha, no meu entender, sim. No meu entender, sim. Mas aqui, em Lucas, há
a seguinte explicação. Quando lá em Mateus a parábola diz que a casa foi edificada sobre areia, o significado disto é que não se cavou fundo o bastante até se chegar na rocha. Então aquela casa, naquele mesmo lugar, ela poderia estar sobre a rocha? Sim, se o construtor tivesse cavado mais fundo até chegar na rocha. Evidentemente que você já viu situações em que numa grande tempestade, numa grande chuva, uma casa cai e a casa do lado fica de pé. Por quê? Porque a fundação da casa que ficou de pé era mais profunda e não foi levado por aquela enxurrada, né? Geralmente são casas em encostas e tem um deslizamento de terra que leva a casa que estava apenas na terra, que não tinha chegado até a rocha na sua fundação. Estão entendendo a questão? Então, é exatamente esse é o ponto aqui. Será que nós estamos nos aprofundando no Evangelho? Estamos nos aprofundando nos ensinamentos de Cristo? E aí eu repito, Cristo ensinou sobre milênio, por exemplo. Eu só vou dar um exemplo aqui. Ele ficou ensinando sobre questões circunstanciais. Cristo ensinou sobre formato da terra. Cristo mencionou o livro de Enoque, ou coisas do tipo. Eu poderia falar sobre muitas outras questões aqui, tá? Talvez eu até faça uma relação para ser mais direto. Então por que a gente vai ficar se aprofundando em coisas que Cristo não ensinou? Que tal nós irmos para os ensinamentos de Cristo, que realmente importam? Que realmente importam. Esse é o ponto. Porque se nós não focarmos naquilo que realmente importa, irmãos, que é Cristo e seus ensinamentos, e nós ficarmos distraídos com outras questões que não têm real importância, quando vierem as adversidades na nossa vida, quando vierem as perseguições, corremos o risco de não suportarmos. Aqueles que não estão realmente enraizados em Cristo, que não têm o seu alicerce nele, porque Cristo é a rocha, o praticar a sua palavra é a rocha. Se nós não estamos praticando o que Cristo ensinou, nós não estamos realmente em Cristo, amados. Tanto a parábola em Lucas quanto em Mateus nos ensina isso, que não basta ouvir, é preciso praticar. Agora, praticar o quê? O que Cristo ensinou. Eu tenho como praticar o milênio? Eu tenho como praticar o amilenismo? Eu tenho como praticar o pós-milenismo? Eu tenho como praticar o pré-milenismo? Eu tenho como praticar o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, o pré-tribulacionismo? Eu tenho como praticar isso? Eu tenho como praticar o livro de Enoque? Eu tenho como praticar o formato da terra? Eu não tenho como praticar nada disso. Agora, eu tenho como praticar a humildade, eu tenho como praticar a mansidão, eu tenho como praticar o serviço ao meu semelhante, o amor ao próximo, que Cristo nos ensinou, que disse: se eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, não no sentido de ficar lavando o pé das pessoas, mas de fazermos o serviço de um escravo para ajudar o nosso próximo. Nos humilharmos até, se for preciso, para ajudar o nosso semelhante. Então, isso é prático. Santificação, não praticar o pecado, me arrepender dos meus pecados, pedir perdão ao próximo, liberar o perdão para quem me ofendeu, isso Cristo ensinou. Isso Cristo ensinou. Então eu tenho como praticar isso, praticar a fé, orar. Cristo nos ensinou a orar, praticarmos a oração. Isto é prático. Se eu não pratico essas coisas, eu estou dentro dessa repreensão de Cristo aqui. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vamos fazer o que Cristo disse. Essa é a proposta do nosso ministério. E tem algo que ele disse que muita gente não entende. Eu sei, porque durante muito tempo eu também não entendia.
Parece completamente lógico que está no capítulo 6 também, versículo 27. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos. Amai a vossos inimigos. Será que nós entendemos isso? Por que Jesus nos mandou amar os nossos inimigos? E a resposta, irmãos, está no próprio contexto. O que significa amar o meu inimigo? Significa eu ser hipócrita? Significa eu encontrá-lo na rua e eu fingir que eu estou muito feliz de encontrar com aquela pessoa? Significa ser hipócrita? Não, irmãos. Em primeiro lugar, significa compreendermos que o nosso verdadeiro inimigo é espiritual, é Satanás e sua hoste de demônios, de anjos caídos. Então, este é o nosso verdadeiro inimigo. Como a palavra nos ensina em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos ler? Eu acho importante você não esquecer disso. Talvez tenhamos aqui alguém que ainda não leu toda a palavra e que não conheça a passagem de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que nos diz assim. Veja comigo, por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então, as pessoas não são minhas inimigas de fato. A minha luta não é contra pessoas. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, armadura espiritual. Não é nos armarmos de faca, de revólver. Não, armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vejam que de toda a armadura de Deus, apenas uma parte da armadura é ofensiva. O restante todo é defensivo. E a parte ofensiva é a palavra de Deus. Então é com a palavra que lutamos. Como foi que Jesus resistiu ao diabo no deserto? Com a palavra. Está escrito, está escrito e está escrito. E é assim que nós temos também que nos armar com a palavra de Deus e por meio da oração. E é por isso que logo no versículo seguinte Paulo diz: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Então o próprio Paulo se incluía no pedido de oração que ele fazia. Por isso eu disse também para vocês, por favor, orem também por mim. Preciso da ajuda de oração de vocês, para que o Senhor me dê direção, para que o Senhor me dê sabedoria, e para que eu continue pregando a palavra com ousadia, intrepidez, mas com a mansidão que o Senhor nos ensina a ter, com o amor, que eu devo ter. A verdade tem que ser pregada com amor. Então me ajude a ter mais paciência. Eu preciso ser mais paciente e eu preciso de oração para que eu alcance isso. Lucas capítulo 6, versículo 27, voltando aqui. Então, em primeiro lugar, nós temos que amar os inimigos, porque o nosso verdadeiro inimigo é o diabo. São essas hostes espirituais nos lugares celestes. Então, o nosso verdadeiro inimigo é o diabo. Temos que orar
Por isso que a palavra vai dizer aqui, veja bem, versículo 27. Amai a vossos inimigos. Eu não sei se você sabia que no texto grego original, nos manuscritos originais, não havia pontuação. Então, quando nós encontramos uma pontuação como vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, é acréscimo, tá? E no meu entender, após amai os vossos inimigos, não deveríamos ter um ponto e vírgula, como temos, por exemplo, na ACF. Nós deveríamos ter 2 pontos. Amai os vossos inimigos, 2 pontos. O que significa amar os inimigos? Aqui o Senhor vai explicar. Fazei o bem aos que vos odeiam. Por quê? Porque se alguém me fez o mal, essa pessoa me fez o mal motivado pelo diabo. Repito, o nosso inimigo verdadeiro é o diabo. É ele que coloca no coração das pessoas de fazerem o mal umas às outras. E a pessoa não resistiu a essa sugestão maligna, ela tem a sua parcela de culpa, porque ela deveria ter resistido a esse mau pensamento, mas ela não resistiu. E ela nos fez o mal. Agora, se eu pagar esse mal com outro mal, quem é que vai aplaudir isso? O diabo. Então eu não posso pagar o mal com o mal, porque se eu fizer isso, o diabo conseguiu o que ele quer. Fazer com que o meu coração se torne mal. Compreende? Então ninguém pode me fazer mal, a menos que isto me torne uma pessoa má. Repito, ninguém pode me fazer mal, a menos que este mal faça com que eu retribua com outro mal, tornando-me assim uma pessoa má. Então vamos entender o que significa amar os inimigos. Em primeiro lugar, fazer o bem aos que nos odeiam, porque assim eu anulo a intenção maligna, que era eu pagar o mal com o mal. Então, as intenções satânicas são frustradas. Em segundo lugar, bendizer os que vos maldizem. Isso é amar o inimigo. Alguém está falando mal de mim, o que o diabo quer? Que eu fale mal dessa pessoa, mas não, eu não vou falar mal dessa pessoa. Eu vou falar bem dela. Eu não vou pagar o mal com o mal. Eu vou orar por ela, que é o que o Senhor vai dizer em seguida. E orai pelos que vos caluniam. Isso é amar o inimigo. Não pagar o mal com o mal, antes, pelo contrário, pagar o mal com o bem. Bendizer aquele que me maldiz e orar por aquele que me persegue, que me calunia, que está me prejudicando. Orar para que ele morra? Não. Orar para que ele se converta. Isso é amar o inimigo. Quando nós entendemos a profundidade disso, se torna mais fácil. Se torna mais fácil perdoar, porque você entende que aquela pessoa que te magoou, que te feriu, por trás disso estava o inimigo. Agora, às vezes, a pessoa te magoa, te fere, dizendo uma verdade que você tinha que ouvir. Aí não é o diabo, não. Aí pode ser o próprio Deus, né, usando alguém para dizer algo que você precisava ouvir, e eu espero que a pessoa tenha dito com amor, né? Porque quando não é dito assim, acaba tendo efeito contrário. Então, essa é a nossa meditação de hoje. Eu espero que tenha sido edificante para você. Eu espero que tenha feito você ter o seu alicerce na rocha e não na areia. Porque nós não temos que ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Tiago vai dizer que aquele que é apenas ouvinte está enganando a si mesmo. Então que não estejamos enganando a nós mesmos, mas que queiramos verdadeiramente ser transformados pela palavra de Deus numa nova criatura que venha glorificar a Deus. Esse é o propósito do nosso ministério. Essa é a proposta do projeto Quero Congregar. Encontrar irmãos em Cristo que não estão mais congregando, mas que querem congregar com irmãos que, assim como você, amam o Senhor de todo o coração. Se é o seu caso, escreva para nós, quero@congregar.org. Se você não está congregando e quer uma igreja bíblica cristã na sua cidade, escreva para nós, diga o seu nome, conte um pouco da sua história, deixe o número do seu celular com DDD e adicione o Telegram
para que a gente possa criar o grupo da sua cidade e agendarmos a primeira videoconferência. Que Deus muito te abençoe, que você tenha um dia na presença de Deus e que você queira ser sempre uma bênção nas mãos de Deus.